Juliana Rosa com a gente no meio do dia. Ju, a gente continua a falar a respeito dos combustíveis, porque ontem muita gente não entendeu na íntegra a nota emitida pela Petrobras, né? Existiam ali alguns pontos que não estavam muito claros. Você mesmo ontem disse, bom, a gente precisa estudar um pouco mais, entender um pouco mais o que de fato essas linhas todas aqui querem dizer. A que conclusão você chegou, Juliana Rosa? Boa tarde. Tá tudo muito confuso ainda, viu? Boa tarde para vocês também. Hoje o Eneg fugiu, né? Falaram que ele vai voltar daqui a pouquinho, né, Fábio, Deve Débora? voltar. Aí eu estou vendo só vocês aqui. Boa tarde para os Boa nossos tarde. ouvintes também. Olha, Fábio, eu não estou conseguindo entender ainda muito bem, não, e os maiores especialistas em petróleo, que são as fontes para poder traduzir para os jornalistas que têm essa missão aí de compartilhar as informações para quem nos ouve, eles próprios ainda não sabem exatamente como vai funcionar essa nova fórmula. Por quê? Até então, a composição de preços de combustíveis seguia duas variáveis, seguia petróleo, a cotação do petróleo e o dólar. Agora, a Petrobras colocou outras questões para poder compor o preço. Então, a Petrobras diz que vai refletir custos internos de produção e custo de oportunidade. Eu perguntei para o presidente da Petrobras, fiz uma entrevista ao vivo ontem com ele no Band News TV, e ele disse que é uma flexibilidade da Petrobras fazer seu preço de acordo com cada operação, cada localidade do país, então não fica engessado. Segundo ele está perdendo, a Petrobras está perdendo mercado para empresas importadoras, porque não tem um preço fixo, e ele diz que o cálculo hoje engessa a Petrobras. Ele diz que não vai dar prejuízo para a Petrobras, porque eu perguntei qual que é o limite, né, para fazer esse mix, que ninguém entendeu exatamente o que vai pesar mais, né, nesse mix, nessa composição. E aí ele fala que o limite é tentar oferecer sempre o menor preço possível para o cliente, mas sem prejudicar a rentabilidade, porque ele diz que a rentabilidade está sendo prejudicada quando a Petrobras perde mercado, perde vendas para outras empresas do setor. Agora, para a gente entender até, para a gente ver o quanto que o tema está confuso, as ações ontem da Petrobras subiram na Bolsa de Valores. Mas por quê? Porque teve o anúncio e todo mundo entendeu o que era e afastou, sempre se coloca ali no preço o pior dos anúncios. Se esperava que podia vir, por exemplo, uma fórmula que não levaria em conta os preços internacionais do petróleo, enfim, sempre tem a preocupação de interferência direta para segurar preço. E aí, ontem teve a valorização das ações da Petrobras, mas hoje as ações da Petrobras estão em queda novamente. Então, na prática, a gente não tem uma garantia se, de fato, essa fórmula ela vai garantir que a Petrobras não tenha perda de rentabilidade. E para o consumidor, quando eu perguntei para o presidente da Petrobras o que de fato vai mudar para a gente ali, consumidor final, se pode, com essa fórmula, ele poderia garantir que os preços seriam menores do que pela fórmula atual, ele disse que não dá para garantir que vai ser menor, mas ele diz que tem duas vantagens para o consumidor. Uma é a flexibilidade para poder fazer um mix de custos. Então, ele até deu um exemplo assim, é como se a pessoa fosse no supermercado aqui no Brasil comprar um café em pó, e pagasse o preço de um café importado da Alemanha, que é o que a gente faz. A gente tem custos competitivos. E aí o outro exemplo que ele deu é que é possível fazer reajustes mais espaçados. E aí a preocupação, você tem um lado bom e ruim, né? Reajuste o tempo todo é muito prejudicial para a economia. Você fica toda hora mexendo em custo. Imagina, o caminhoneiro, como a gente conversa, sai de um lado para o outro, e no meio do caminho sobe, desce. Isso não dá porque atrapalha muito os custos, né, para a economia. Agora, também fazer um espaçamento muito grande é muito preocupante, que foi feito no passado, inclusive no governo do PT, e causou enorme prejuízo para a companhia. Ele disse que não é
a volta política do passado e que eles não vão fazer um espaçamento para prejudicar a rentabilidade da empresa. Resumo da ópera, Fábio, Débora, a gente precisa ver na prática como que isso vai funcionar. É aquela coisa, né? Parece que as coisas parecem, né, que são positivas, porque você tem ali a preservação da rentabilidade da empresa e de olho também no consumidor, mas se essa conta fecha, a gente não sabe ainda, porque não tem ainda os elementos para poder traduzir isso em resultado final ainda. Tem que sair de algum lugar, né? É uma conta muito complexa quando a gente fala sobre combustíveis, porque são vários fatores envolvidos, né? Hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre a mudança na política de preços da Petrobras. Ele está participando da audiência conjunta das Comissões de Desenvolvimento Econômico e Finanças, né, na Câmara dos Deputados, e falou sobre essa alteração para calcular o preço dos combustíveis. E o Fernando Haddad disse o seguinte: essa redução, essa mudança agora não deve ser, o caminho para a redução dos preços dos combustíveis não deve ser como realizado em 2022, quando o Congresso aprovou a redução das alíquotas de ICMS para os combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Ele falou o seguinte: não é correto baixar o preço da gasolina com dinheiro do governador. Baixar ICMS, se você baixa ICMS, você quebra finanças locais. Diz que vai repor e não faz. E aí ele fala que teve que sentar com os governadores para negociar essa reposição. E agora, como o dólar caiu, e com o petróleo também caindo, você consegue baixar sem pressionar a inflação e a arrecadação dos governadores, Ju. Eu queria te ouvir em relação a isso, porque são muitos os fatores envolvidos aí nessa conta, e é isso, a gente quer saber de onde vai sair para que o resultado final seja positivo, não? Pois é, a queda no ano passado foi artificial porque o Congresso baixou os impostos dos estados e, com isso, o combustível ficou mais barato. Agora não, o combustível está mais barato. Ontem teve anúncio também da queda da gasolina, do diesel e do gás de cozinha a partir de hoje, porque, como o ministro da Fazenda falou, o petróleo caiu e o dólar também ficou mais baixo aqui no Brasil. Então, partindo da premissa das cotações internacionais do petróleo e do dólar, teria realmente espaço para promover essa redução de preços agora. A grande dúvida é quando esse mercado de petróleo, gente, entra governo, sai governo, é a mesma coisa. Quando o petróleo está baixo, está em tendência de baixa, está estabilizado, você não tem discussão, né? Você baixa o preço ou não precisa subir e tal. Acho que o grande teste vai ser se o petróleo subir. Se o petróleo subir muito, a empresa vai acompanhar esse aumento de custos, porque, obviamente, o que eu coloquei até para o presidente da Petrobras ontem na entrevista, é que ele fala que o Brasil é autossuficiente, é quase autossuficiente, mas o mercado brasileiro não consegue ser abastecido totalmente pela Petrobras, principalmente no diesel, que chega a 22%, segundo ele, a dependência de importadores. Então, se eles praticam um preço muito abaixo do que o mundo está cobrando, né, participando, os importadores não vão comprar mais caro lá fora para vender mais barato aqui no Brasil. Ele diz que não tem risco dos importadores não trazerem diesel e gasolina também, cerca de 10% do mercado nacional é abastecido por gasolina importada, e ele diz que isso não vai acontecer, o desestímulo à importação, porque justamente você tem uma falta crônica e que tem sempre espaço ali de pessoas querendo comprar, precisando comprar combustíveis que a Petrobras não tem como dar conta. Enfim, os importadores ontem reclamaram, acham que está imprevisível, que a insegurança aumentou e, de novo, vamos ver na prática se isso vai afetar o ímpeto dos importadores de trazerem investimentos e das refinarias também, que foram privatizadas, alguma aqui no Brasil, e agora estão meio que no escuro, sem saber quanto é que vai custar, afinal, o preço do combustível que sai ali da Petrobras. Muito bem, é isso. Para encerrar, ontem, a Adriana Araújo e eu conversávamos com o Eberaldo Almeida, ex-diretor da Petrobras, e ele falava justamente isso, né? Quer dizer, são vários fatores, dois bem objetivos. Preço do petróleo
preço do dólar. E agora outros fatores não tão objetivos foram inseridos, fatores subjetivos, de fato, comportamento do mercado interno e o tal desempenho da empresa, né, nesse período. Por isso que eu já disse, é imprevisível, não dá para saber de fato como é que o mercado interno vai se comportar e qual será o desempenho da Petrobras nos próximos meses, nos próximos anos. Por isso não dá para falar nem bem nem mal, né? É algo que não dá para prever. Exatamente. Ô, Fábio, até tem uma questão... Não tá bom, mas não tá ruim. Tem até uma questão interessante, porque qualquer governo pode tomar a decisão de proteger um pouco o consumidor dessas oscilações muito fortes de petróleo, porque é um mercado muito instável o petróleo, né? Os grandes produtores são aqueles países, imagina, a Rússia, né? A Arábia Saudita sempre tem problema. Então, o que o governo pode fazer é política com dinheiro público para poder suavizar, não repassar tudo para o consumidor. É uma decisão que qualquer governo pode tomar. A discussão é pegar a Petrobras, como já fizeram no passado, que é uma empresa de capital aberto, tem investidores aqui nos Estados Unidos, e pode haver questionamento se a empresa, que não é só do governo, for usada para poder fazer política pública e ter perdas de rendimento. Então, o presidente da Petrobras diz que isso não vai acontecer. Então, vamos ver. São Tomé, né? Vê para crer. Obrigado, Ju. Até amanhã. Um beijo. Um beijo. Valeu, Ju. Até lá.